Agradecer o convite, sou baixinha, né? Fico aqui atrás. Eu queria agradecer ao Sidney, que em nome do Conselho Federal de Medicina me convidou. Está funcionando? Coube a mim falar sobre o papel do lar na prevenção, melhor, na prevenção da violência contra crianças e adolescentes. E aí eu subi até com o celular, porque eu vou ler aqui o significado de lar, né? O termo lar é usado muito comumente pelas pessoas para descrever o local onde vivem e que está intimamente associado com uma sensação de segurança, conforto, pertencimento e calma, né? Então, vamos ficar com esse conceito, vamos falar um pouquinho. Eu não vou falar de todos os tipos de violência, eu vou fazer um recorte, porque só tenho 20 minutos, e vou fazer um recorte na violência intrafamiliar, que eu vou recortar ainda mais com a questão da educação, entre mil aspas, por meios violentos, que é muito comum nas nossas famílias, né? Mas eu, Evelyn e Renata estaremos aqui à disposição para responder sobre qualquer tipo de violência, né? Então, por que, então, prevenir a violência intrafamiliar, né? É importante, porque, como a Evelyn falou, não é saudável para as crianças crescer num ambiente que tem um contexto de violência, né? Para ela aprender e se socializar num contexto desse. Porque existe a violência transgeracional, né? Vai passando de pais para filhos, e aí a criança aprende a se comportar daquela maneira, aprende que aquele comportamento é aceitável, aprende que consegue-se coisas por meio desse comportamento, aprende que quem ama pode ter um comportamento violento, né? Então, posso fazer assim, pois minha mãe e meu pai fizeram assim para me ensinar, né? Também vamos evitar as consequências indesejáveis, como a Evelyn já falou. E depois reduzir custos, alguns que não têm como pagar, né? Como a vida de alguém que a Evelyn acabou de falar. Não é à toa, então, que a ONU colocou como um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, em 2015, o objetivo número 16, que é justamente sobre a paz, né? A paz e o combate à violência. Dentro desse objetivo, um deles, o 16.2, é acabar com o abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças. Isso para 2030. Né? Em 15 anos, deveria se alcançar isso. Acabar é bem difícil, mas acho que dá para a gente tentar reduzir pelo menos. Dentro desse, está o tema que eu vou falar um pouquinho com vocês, que é, um dos indicadores proporção de crianças entre 1 e 17 anos que sofreu qualquer punição física ou agressão psicológica cometida pelos cuidadores no último mês. Esse será um dos indicadores para avaliar esse objetivo de desenvolvimento sustentável. Bom, esse documento do Unicef, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que saiu agora, né, ele coloca uns dados que são muito impressionantes em relação às crianças pequenas, né, essa primeira infância no mundo, né? E o Brasil é um dos países que enviou dados para esse documento. Então, 75% das crianças de 2 a 4 anos de idade no mundo sofrem regularmente práticas disciplinares violentas cometidas por seus cuidadores. E 60% são punidas fisicamente, crianças de 2 a 4 anos. 60% das crianças de 12 a 23 meses de idade são submetidas a métodos disciplinares violentos, físicos e verbais, 50% físicos, 50% verbais. São crianças muito pequenas, né? Globalmente, pouco mais de 1 em cada 4 cuidadores, aí podem ser pais ou quem cuida da criança em casa, acreditam que a punição física é necessária para melhorar ou educar adequadamente uma criança. Isso a gente vê nos nossos ambulatórios. Quem faz ambulatório de pediatria, conversando com os pais, quando a gente questiona formas de educar, né, eles acham que é assim que aprenderam e assim que vão fazer. Sou assim porque meu pai fez isso comigo, né, me deu limites. Né? E apenas, apesar disso tudo, só 60 países adotaram uma legislação que proíbe completamente o uso de punição corporal contra crianças no lar. Né? Esses em roxinho são os que proibiram. O Brasil teve a lei Menino Bernardo, em 2014, né? É recente. Isso aqui é uma questão da proteção legal, né, gente? Porque, na prática, é aquilo que a gente falou, tem estatuto, mas ninguém cumpre, né? Então, as leis, elas estão aí. As políticas públicas existem, né? Em 2001,
já tem a Política Nacional de Redução de Mortalidade por Acidentes e Violências no nosso país. A partir daí, um monte de leis, um monte de coisas do Ministério da Saúde, né, de políticas de saúde. Só que a gente continua com os dados bem ruins em relação a isso, né? Assim, ainda que os pais usem de violência sem a intenção de causar mal à criança, né, causam mal. Então, a intenção é uma coisa, né, a gente não pode dizer aceito porque não teve a intenção de causar mal, porque vai causar um mal à criança, independente da intenção que foi, né? E sofrer disciplina nesses primeiros anos de vida que a gente está falando ali pode ser particularmente danoso, por quê? São crianças que têm um potencial aumentado para lesão física, por serem pequenos fisicamente, né? O cérebro está em desenvolvimento, então vários trabalhos já mostram as alterações mesmo cerebrais na criança, porque o cérebro dela está em desenvolvimento quando elas passam por experiências violentas. Elas não entendem muito bem o motivo do que foi feito com elas. Elas, às vezes, entendem na hora o que aconteceu e depois não conseguem processar isso da maneira saudável. Então, ficam mais estressadas por conta disso. E não conseguem adotar incapacidade para aliviar o estresse que é causado neles. Eles não têm essa capacidade para compreender, digerir essa situação e superar, né? A prevenção da violência, como qualquer outro tipo de prevenção, né, é a condição de proteção da criança, né? E aí é aquela balança, né? Fatores de risco e fatores de proteção estão envolvidos aí. Os fatores de risco, elencados pela OMS em 2006, num documento especificamente sobre prevenção de maus-tratos na criança, né, seriam os cuidados inadequados dos pais em casa, né, as expectativas irreais sobre o desenvolvimento da criança, não só pelo que acham que ela pode fazer quando às vezes ela não pode, mas por não entenderem a fase de desenvolvimento da criança, né, acharem que ela já... assim, eu trabalho com crianças diabéticas, né? É comum a mãe da criança diabética, quando ela abrir o quadro de diabetes com meses de idade, e aí, quando ela tem 7 anos, a mãe já acha que ela pode se cuidar, né? Então, ela pode fazer a glicemia, ela pode saber aplicar a insulina, ela tem que saber que ela não pode comer, ela não pode esquecer que ela tem que levar o aparelho dela para medir a glicemia na escola e coisas assim, né? E a gente tem que chamar a atenção que não, ele não pode, ele é criança, né? A crença na efetividade da punição física e a inabilidade de prover cuidados quando os pais se ausentam, né? Irmão cuidando de irmão, deixar com uma avó que não tem condições de cuidar mais da criança fisicamente, etc. Em relação... eu pulei um. E os fatores protetores, né? Seriam os vínculos familiares positivos, a existência de um adulto protetor na família, pais com conhecimento sobre essas questões que a gente já falou, pais que são resilientes e sabem lidar com as adversidades sem se desestruturar, e inserção em rede social de apoio, como a Evelyn já falou, né? Quando os fatores de risco superam os fatores de proteção, a criança sofre problemas no seu desenvolvimento, né? E é interessante a gente prestar atenção que, assim, acúmulo de risco é muito ruim para a criança, né? Então, assim, às vezes é uma família monoparental, que aquela pessoa bebe, que está desempregada, né, que não tem rede social de apoio, são muitos fatores, e a criança ela tem um limite para ela ser resiliente em relação a isso tudo, né? E lembrar que esses mesmos fatores, quem lida com violência, né, tem que lembrar que mesmo quando a gente está lidando com a situação, que a situação já foi descoberta e a gente está atuando, em geral, esses riscos continuam lá, né? É difícil, às vezes, a gente conseguir reverter umzinho deles, né? Então, é muito difícil lidar com essas famílias, né? A Organização Pan-Americana de Saúde fez um estudo e publicou sobre as estratégias de prevenção e viu as evidências de eficácia de cada uma delas. Então, são 7 estratégias. Como a gente tem pouco tempo, eu coloquei só 3 que são bem diretamente ligadas à criança. Desenvolvimento das relações saudáveis, estáveis e estimulantes entre as crianças e seus pais. Desenvolvimento nas próprias crianças ou adolescentes de habilidades para a vida. E aqui o estabelecimento de programas de identificação, atenção e apoio às vítimas. Tem também aqui a violência contra a mulher, né, que está diretamente relacionado à violência contra a criança. Mas e aí, como é que estão as evidências? Não dá muito para vocês lerem o quadro, eu acho, mas aqui está maus tratos infantis, como é em espanhol, está aqui MI, né? E aí aqui o primeiro é aquele
vou ler aqui, que é a capacitação para cuidado de filhos com visitas domiciliares feitas à família, ao lar. Tá? É a única estratégia que tem comprovadamente eficaz para prevenir a violência contra a criança e adolescente no lar. É a visita domiciliar. Aí os Estados Unidos, né, já fizeram um trabalho sobre isso. Nas famílias cujos membros participam de programas de visita domiciliar, a violência é reduzida em 40%. Mas não é qualquer visita domiciliar, né? Não é qualquer uma feita de qualquer maneira, né? Então, essas visitas elas têm maior sucesso se tiverem os seguintes elementos. Foco nas famílias com maior dificuldade. Quais sejam? Aquelas que têm fator de risco, recém-nascidos prematuros ou de baixo peso, crianças com doenças crônicas e necessidades especiais, mães adolescentes solteiras e de baixa renda, e história de uso abusivo de drogas. A intervenção começando desde a gravidez e indo até pelo menos o 2º ano de vida. São os 1000 dias. Né? Não adianta fazer só na gravidez ou depois que a criança já nasceu. Promoção de comportamentos saudáveis de saúde física e mental do cuidador. É ver a criança no seu contexto. Né? Não adianta tratar só da criança. A cobertura abrangente para avaliar as necessidades específicas de cada família. Então, não pode ser só o médico, só a saúde. Né? Talvez precise de outro tipo de profissional para ver e para fornecer a essa família o que ela precisa. Medidas para redução de estresse na família por meio de melhoria do ambiente físico e social. E o uso de profissional capacitado, porque ele tem que saber o que ele está indo fazer lá na casa daquela família. Né? Senão é uma visita domiciliar que não tem muito retorno. Né? E aí eu vou mostrar um pouquinho de alguns casos, umas fotos rapidamente de crianças que a gente atendeu lá no hospital, né? E aí só para lembrar que crianças que são educadas por meios violentos têm 7 vezes maior chance de ser gravemente ferida pelos pais do que as crianças que são educadas sem palmadas, porque é um contínuo, né? É uma linha. Eu educo sem bater, está aqui. Uma Isabela Nardoni, um Bernardo está lá do outro lado, né? Jogou pela janela, assassinou e matou, né? Quando é que você passa do psicotapa, né, que algumas pessoas chamam, para uma coisa que é violenta? Não tem. Então, o ideal é que a gente não faça, que a gente estimule aos pais a não fazerem nenhuma violência, porque na hora que bebeu, na hora que perdeu o emprego, na hora que brigou, o marido brigou com a mulher, alguma coisa assim, você acaba saindo daquele seu limite que você colocou como só vou fazer aquilo ali e isso não vai doer, não vai fazer mal à criança. Né? Então, eu queria mostrar para vocês, assim, eu não sei se está dando para ver, se puder, aqui no braço, está dando para ver? São várias unhadas que essa criança levava, da avó e da mãe. Eu vou mostrar algumas fotos de crianças que a gente atendeu lá no Instituto de Pediatria da UFRJ. Né? Porque quando ele desobedecia, ele era pego pelo braço com as unhas. Próximo. Próximo, olha, sou eu mesma, desculpem. Aqui um menino que foi atendido na nossa emergência porque ele abriu o presente de aniversário do irmão, o aniversário era no dia seguinte, ele abriu no dia anterior, né? Levou vassourada. Braço, né? Tentou se defender, isso é típico de local de violência, né? Ele bateu aqui por trás, aquela criança tenta se defender, né? Aqui com o braço e na cabeça. Aqui, essa criança, essa adolescente, tinha sido abusada sexualmente e a família ficou muito mobilizada com essa questão e o pai proibiu a menina de sair de casa quando eles não estivessem, ela não poderia mais sair sozinha. E ela saiu, então ela desobedeceu e ele pegou o fio e bateu nela com o fio. Aqui esse desobedeceu o padrasto em alguma coisa, que eu não me lembro mais o que era, né? Então, bateu também com fio. Marcou a criança toda. Esse daqui apanhou com cinto, está aqui a fivela do cinto, e aqui a costura do cinto, né? No ombro e aqui na região lombar e nas nádegas. Isso aqui é muito comum, não sei se em outros lugares, mas no Rio de Janeiro queimar a mão da criança quando ela rouba alguma coisa, quando ela pega alguma coisa que não deveria ter pego, né? Então, aqui são 2 situações diferentes, né? Aqui um, aqui outro. E o último que a gente atendeu foi assim, uma situação peculiar, que a mãe chegou lá amando do traficante local, sendo que ela já tinha tido a mão dela queimada pelo traficante, igual que ela fez com o filho.
Então, né, o olho por olho, dente por dente, o poder local atuando, né? E ela levou a criança lá porque eles mandaram ela levar em alguma unidade de saúde, ela teve que sair de lá com um documento de que ela tinha levado a criança. O poder paralelo atuando em defesa da criança e do adolescente. Uma coisa impressionante, mas eles queimaram a mão da criança também, da mãe também. E aqui, por último, é uma situação que mostra bem essa questão do desenvolvimento da criança, né? Essa menina tinha 2 anos de idade e estava ainda desfraldando, né? Na idade certa, né? E ela fez xixi na roupa, e aí ela foi queimada com isqueiro. Né? Ela ficou internada lá no hospital porque fez uma infecção secundária. Em geral, quando é violência, as pessoas demoram um pouco mais para levar para atendimento, né? Certamente esperaram ver se aquilo ia melhorar cuidando em casa, mas fez uma infecção secundária e ficou assim, né? Tudo para a criança melhorar, para a criança aprender, né? E aí, qual é, então, o papel do lar, né? O papel do lar é ser aquele lar que a gente leu lá no começo, né? Um lugar de segurança, de aconchego, de amor, para poder não acontecer, onde um lugar onde essa pessoa se sinta segura. Eu sou do Rio de Janeiro, como a Evelyn, né? A gente sai hoje em dia com medo, sai não sabe se vai poder voltar. Eu atravesso a linha vermelha todo dia 2 vezes, né, para chegar no trabalho. Quando a gente chega em casa, aquele alívio, né? Cheguei em casa, estou no lugar seguro. Nossas crianças, eu trabalho no hospital público, né, ali na Maré, saem de casa, pulam mesmo, por cadáver, né? Tem criança que mora perto do local onde tem fuzilamento, né, queima de arquivo. Então, assim, dentro da casa dela tem que ser seguro, né, para ela poder se desenvolver, senão nada vai acontecer. E aí, assim, é importante que o profissional de saúde saiba ensinar à família formas diferentes de educar, sem ser por meio de grito, por meio de violência física. E aí eu coloquei aqui só como sugestão, quer dizer, a gente não aprende isso na faculdade, né? Não aprende. Aí, às vezes, a gente vê a mãe dar um tapa na criança, outro dia uma mãe tirou o cinto da bolsa e colocou assim na mesa, e aí a criança ficou quietinha, ela não bateu na criança na nossa frente. Mas certamente essa criança sabe o poder que aquele cinto tem, né? Nesse momento, a gente tem que atuar, né? Para que a senhora tirou esse cinto? Será que não teria outras maneiras? E para isso a gente tem que aprender, a gente não sabe, né? Então, eu coloquei aqui 2 sites, assim, duas entidades, né, o Save the Children e a Rede Não Bate Educa, que têm muitos documentos que são voltados para os pais, né? Educação positiva dos seus filhos, aqui também disciplina positiva nos cuidados cotidianos, né? São muito interessantes e a gente aprende muito lendo isso e podendo passar para as famílias. É isso que eu queria dizer. Obrigada.